meus alunos, como vão? Vamos agora falar sobre vetores, mas a aula de hoje será apenas introdução aos vetores. O objetivo da aula é que forneça a vocês os conhecimentos sobre esse ente matemático, que é chamado de vetor, as suas representações, tanto representação gráfica quanto também a representação aritmética dele, as propriedades matemáticas dos vetores, bem como os conceitos de vetores unitários e produtos vetoriais. Portanto, vamos iniciar. Você já deve ter um conceito do que seja um vetor, e principalmente porque está bem relacionado com as grandezas vetoriais. E pelo que você lembra, grandezas vetoriais são todas aquelas grandezas que eles precisam, além do módulo e da unidade da grandeza, precisam também de uma orientação. Então, para que a gente possa investigar e estudar essas grandezas vetoriais, é necessário então a gente entender a característica, a natureza do que é um vetor. Um vetor é nada mais que uma representação gráfica e matemática dessas grandezas vetoriais. Então, vamos perceber aí na tela que nós temos um primeiro vetor, ou pelo menos dois pontos no espaço, que eu vou chamar o ponto A e o ponto B. Se eu passar uma reta que passe por entre esses dois pontos, essa reta vai me dar apenas uma orientação de que eu tenha uma distância, um espaço entre esses dois pontos. Se eu pegar uma parte limitada dessa reta, mais especificamente entre os dois pontos A e B, eu vou ter um segmento de reta. Assim eu posso definir um segmento de reta AB. Contudo, eu não sei uma orientação nesse segmento de reta. Eu posso, com base nessa informação apenas do segmento de reta, partir do ponto A para o ponto B ou sair do ponto B para o ponto A. Assim, eu posso dar uma orientação a esse caminho, saindo do ponto A para o ponto B, onde eu represento esse segmento de reta orientado por uma flecha ou por uma seta. Portanto, o vetor ele tem uma origem, que é de onde o vetor parte, e tem um final, que é onde o vetor termina. Então, nessa situação, nós temos a representação gráfica como sendo esse segmento de reta orientado. Uma das características dos vetores é que, se você manter o módulo e a orientação do vetor, você pode trasladar esse vetor para qualquer ponto do espaço. Assim, percebam bem nessas duas outras representações de vetores, eu tenho um ponto A' e o ponto B' representando por um outro vetor. Contudo, percebam bem que, se eu olhar o comprimento do vetor entre A e B e o A'B', eu posso dizer que em relação ao seu comprimento ou ao seu módulo, eles são similares, ou são bem parecidos, ou são idênticos. E também a orientação deles, também aparentemente, é a mesma. Da mesma forma, nós temos esses dois outros pontos, A duas linhas, B duas linhas, que também aparentam como sendo um vetor similar ou idêntico aos vetores AB, A'B'. Assim, por essa representação visual, eu posso dizer que o vetor AB, o vetor A'B' e o vetor A duas linhas B' são idênticos, exatamente porque eu não mudei o módulo nem a direção desses vetores. Vale ressaltar que a característica da grandeza dos vetores é que eles apresentam um módulo, que é o seu comprimento do vetor, e aí vale ressaltar que normalmente nós estamos mais acostumados a trabalhar com vetores de comprimento, por exemplo, você dizer que um vetor tem 3 metros, por exemplo, de comprimento em módulo. Pois bem, então para outras grandezas, como por exemplo a força, o módulo desse vetor, o comprimento desse vetor está relacionado com o valor da grandeza, o valor escalar da grandeza, como por exemplo a força. Se você tem uma força de 10 newtons, significa que o comprimento desse vetor terá módulo 10. E um outro detalhe é que esses vetores, como eles têm orientação, existe uma grande confusão entre o que é direção e o que é sentido, que está relacionado com a orientação dos vetores. Para o nosso curso, nós vamos adotar o seguinte formato. A direção ela está relacionada, nesse momento agora que vocês vão aprender, com os pontos cardeais. Imagine que você tenha a rosa dos ventos, norte, sul, leste, oeste, e portanto eu vou associar a direção a esses pontos cardeais.
Por exemplo, o vetor AB, demonstrado na figura, ele está apontando, se você colocar um sistema coordenado da Rosa dos Ventos no ponto A, fazendo então como sistema referencial, esse vetor AB está apontando para a região Nordeste. E o sentido vai estar relacionado com o ângulo com que o vetor faz em relação a algum desses eixos coordenados. Assim, esse vetor AB pode fazer um determinado ângulo com o eixo leste ou um determinado ângulo com o eixo norte. Pois bem, uma outra característica dos vetores também está relacionado com a trajetória com que você sai do ponto A em direção ao ponto B. A representação do vetor ela não está interessada em saber qual é a trajetória que você utilizou para sair de um ponto ao outro. Então percebam que na figura nós temos o traço em azul representando como se fosse uma pequena onda saindo do ponto A, fazendo como se fosse o formato de uma onda senoidal e chegando no ponto B. Se nós medirmos o comprimento dessa onda, o comprimento desse trajeto, é bem maior do que o comprimento entre o ponto A e o ponto B. Da mesma forma, o traço lilás tem um comprimento muito maior do que o vetor AB. Então, a característica que o vetor, nesse caso, demonstra aqui, ele não está interessado no caminho que eu faço de um ponto ao outro, mas sim na menor distância entre esses dois pontos. Uma vez que então a gente sabe a representação gráfica dos vetores, podemos utilizar a soma geométrica dos vetores. Então, na representação que nós vamos ter agora, nós vamos fazer a representação gráfica desses vetores. Tá? Percebam na tela que nós temos 3 pontos, o ponto A, o ponto B e o ponto C. E que eu posso fazer uma trajetória entre esses 3 pontos. A trajetória que está demonstrada em vermelho seria a trajetória real de um objeto ou de uma partícula, ou o que for, saindo do ponto A em direção ao ponto B e em direção ao ponto C. Então, nessa situação, vocês vão concordar comigo que do ponto A até o ponto B, eu tenho uma trajetória real em vermelho, contudo, a menor distância entre esses dois pontos eu represento como um segmento de reta orientado, que eu vou representar como o vetor AB, que nesse caso eu vou representar apenas como o vetor A. E vale agora uma anotação. Podemos representar os vetores por letras minúsculas, e para representar uma grandeza como um vetor, nós colocamos uma setinha em cima dessa letra. Tá certo? Então tem o vetor A saindo do ponto A ao ponto B, e a segunda trajetória em vermelho saindo do ponto B ao ponto C, que eu represento por um outro vetor B. Se eu quiser saber qual é o vetor deslocamento entre o ponto A e o ponto B, eu vou fazer uma soma vetorial entre esses dois deslocamentos, o vetor A e o vetor B. Assim, eu vou chamar um vetor S, percebam bem que eu tenho um S e uma setinha em cima, é igual à soma vetorial de A mais o B. E para a soma geométrica, a soma gráfica desses vetores, eu utilizo da seguinte forma. Primeiramente eu desenho o primeiro vetor que eu quero somar, que no caso aqui é o vetor A. No final do vetor A, eu coloco a origem do vetor B. Lembrem que esses vetores eles podem transladar no espaço, contanto que eu não mude nem o módulo e nem a sua orientação. Então, ele continua sendo o mesmo vetor em diferentes pontos do espaço, contanto que eu não modifique isso. Assim, se eu traslado o vetor B para o final do vetor A, eu vou ter, então, um caminho, um menor caminho entre dois pontos e vou somar os dois vetores A, B, e o resultado é um vetor resultante, que é o vetor S. Essa é a forma gráfica da soma de vetores. E uma vez que nós sabemos fazer a representação gráfica de um vetor e somar dois vetores ou mais vetores, podemos entrar agora nas propriedades das somas geométricas dos vetores. Então vamos aplicar a primeira lei. A primeira lei, que é chamada de lei comutativa, é a igualdade da soma de dois vetores, que diz o seguinte: se eu tiver um vetor A mais um vetor B, isso é igual a eu pegar o vetor B e somar com o vetor A. Aparentemente, isso aparenta como algo bem trivial, algo bem simples, que na aritmética nós aplicamos esse conceito facilmente. Então, se eu tenho, por exemplo, o vetor A, como na formulação da igualdade à esquerda, e desenho o vetor A, e no final do vetor A eu desenho o vetor B,
A soma de A mais B me dá um vetor resultante, que ele aqui está demonstrado como A mais B, em que um vetor sai do início do vetor A e ele termina no fim do vetor B. Se nós invertermos esse sentido e desenharmos agora o vetor B e depois o vetor A, somar com o vetor A, então na origem nós temos o vetor B no início e no final do vetor B nós desenhamos o vetor A. E aí de novo nós temos a soma vetorial de B mais A. Percebam que os dois vetores resultantes possuem o mesmo módulo e a mesma orientação. Assim, essa lei comutativa ela foi provada mostrando que, independente do formato que você disponha esses vetores, o A mais o B e o B mais o A, o resultado do vetor resultante é o mesmo. Já nessa propriedade, nós vamos associar a lei associativa, onde nós vamos somar agora 3 vetores. E nessa soma, primeiramente, nós vamos associar a soma de 2 vetores e o resultado, o vetor resultante, nós somamos com o terceiro vetor. Então, vamos considerar essa figura do centro inicialmente. Nós temos o vetor A e no final do vetor A, eu tenho o vetor B. Eu vou somar primeiramente o vetor A mais B, que é a soma que está à esquerda da igualdade dessa lei associativa. Então, o resultado do vetor A mais B é esse vetor verde, A mais B. No final do vetor B, eu vou somar com o vetor C, e, portanto, eu vou desenhar a origem do vetor C no final do vetor resultante A mais B. Assim, o vetor resultante da soma de, entre parênteses, A mais B mais o vetor C sai da origem do vetor resultante A mais B para o fim do vetor C, que está representado aqui pela figura. E se a gente olhar em termos de direção, vamos exercitar. Colocando a rosa dos ventos no ponto da origem desse vetor resultante, esse vetor tem uma orientação ou uma direção apontando para o sudeste. Bom, agora vamos para o lado direito da igualdade. Vamos primeiramente, vejam que no lado direito da igualdade é o vetor A somado com, entre parênteses, B mais C. Então, se a gente olhar o vetor B e o vetor C, na origem do vetor B, no final do vetor B, eu desenho o vetor C. E eu vou ter o resultado do vetor B mais C. Percebam que na linha associativa, no lado direito, eu tenho o vetor A somado com o vetor resultante de B mais C. Então, eu vou desenhar o vetor A e no final do vetor A, o resultado do vetor B mais C. E assim, saindo de A e indo até o final de B mais C, nós temos também o vetor resultante, que é o A mais B mais C. Comparando o vetor resultante da lei associativa à direita da igualdade com o vetor resultante da lei associativa à esquerda, nós percebemos que o módulo é idêntico e que tem a mesma orientação, a mesma direção, apontando para o sudeste. E, portanto, provando, então, que essa lei associativa ela é correta. Até aqui, as propriedades das somas geométricas de vetores estão obedecendo assim como uma soma aritmética simples. Por exemplo, se eu somar 2 mais 5, isso é a mesma coisa que 5 mais 2. Da mesma forma também que se eu somar o vetor 2 mais 5 mais 3, seria o 2 mais o 5 mais 3, 8, 2 mais 8, 10. É da mesma forma que eu fizer o 2 mais 5, entre parênteses, somar com 3. 2 mais 5, 7, 7 mais 3, 10, o mesmo resultado. Contudo, agora a gente vai aprender que existe a subtração de vetores. E a subtração de vetores é nada mais que uma soma vetorial. Então, percebam que na subtração de vetores, eu tenho um vetor resultante D, que nessa formulação nós dissemos que é igual ao A menos B. E nesse formato eu posso escrever essa subtração como uma soma. Isso vai ser igual ao vetor A mais o vetor menos B. E agora vamos perceber o que significa o vetor menos B. Perceba na figura que o vetor B ele tem essa origem nesse ponto e termina nesse outro local. E que a direção desse vetor em relação à rosa dos ventos ele está apontando para a região noroeste. Então, nessa situação, o vetor menos B, o que ele vai mudar no vetor, ele não muda o módulo do vetor, contudo vai mudar a sua orientação. E percebam que o vetor menos B, agora, em vez de estar apontando em direção B, que é no sentido noroeste, ele está apontando agora no sudeste.
embora não mude o seu módulo. Assim, se eu quiser somar o vetor A mais o vetor menos B, eu vou pegar o vetor A e no final do vetor A, desenhar o vetor menos B. Então, como vocês podem perceber, na figura à direita, eu tenho o vetor A, partindo ao final do vetor A, tem um vetor menos B, e o vetor resultante sai da origem de A e termina no menos B. E, portanto, o vetor resultante D é o A menos B, que é a diferença entre esses dois vetores. Então, nessa propriedade é simplesmente uma soma de vetores, uma soma com um negativo de um vetor. Por fim, veremos uma última propriedade da soma dos vetores. É quando eu tenho um vetor multiplicado por um número por um escalar. Então, a multiplicação por um escalar, ela não muda a orientação de um vetor. A única coisa que ele vai mudar é a sua magnitude, é o seu módulo. Assim, se eu tiver um vetor B, que é igual à multiplicação de um m vezes o vetor A única coisa que vai fazer é aumentar o módulo ou reduzir o módulo desse vetor, como representado aqui por ele vetor A, onde nós temos 2 vezes o A, nós temos o módulo dele duplicado, mas a sua orientação é mantida a mesma. Já que vimos a representação gráfica de uns vetores, e eu falei bastante sobre colocar um vetor, a origem do vetor é uma rosa dos ventos, vamos agora utilizar um outro sistema referencial. Vamos utilizar agora um sistema coordenado, um sistema cartesiano, representado pelo sistema bidimensional, eixos x, y. Então, podemos orientar um vetor no espaço em relação a esse sistema coordenado x, y. Então, como vocês podem observar, na figura à esquerda, nessa figura na tela, nós temos um sistema coordenado x, y e representando um vetor A. Assim, se a gente olhar bem, a gente pode encontrar componentes do vetor A tanto em cima de um eixo coordenado, como por exemplo o eixo x, quanto o eixo y. Se eu fizer, por exemplo, uma projeção do vetor A em cima do eixo x, eu vou ter uma sombra desse vetor em cima do eixo x. Se eu fizer a projeção desse vetor, do vetor A em cima do eixo y, eu vou ter uma pequena projeção dele no eixo y. E se agora eu pegar esses componentes de um vetor, associar a essas projeções, nós podemos utilizar algumas relações trigonométricas para encontrar a relação dessas projeções do vetor nos eixos e relacionar também com o ângulo e com o módulo do vetor. Então percebam bem que eu posso criar um triângulo retângulo, onde a hipotenusa desse triângulo retângulo é o vetor A, ou mais especificamente o módulo do vetor A, e os catetos são formados pelas projeções de A em cima do eixo x, em cima do eixo y. Se nós traçarmos uma reta paralela ao eixo x, que passe pela origem de A, o vetor A vai fazer um determinado ângulo em relação a essa projeção. E aí nós desenhamos esse triângulo retângulo e vamos fazer o uso das relações trigonométricas. A primeira relação trigonométrica, nós vamos ter que o seno de θ é igual à projeção de A em y, que eu chamarei de AY, dividido pelo módulo do vetor A. Então vai me dizer que o AY é nada mais que o módulo de A vezes o seno do ângulo θ. O cosseno de θ é a projeção do eixo do A em x, que eu vou chamar de AX, dividido pelo módulo de A. De forma que, agora, para eu encontrar a componente AX, é o módulo de A vezes o cosseno de θ. E a tangente de θ, ela relaciona os dois catetos. O cateto oposto, que é o AY, dividido pelo cateto adjacente, é AX. E aí, na tangente de θ, ela vai ser bastante útil para a gente encontrar qual é o ângulo com que esse vetor faz em relação ao eixo x. Ou também, possivelmente, depois vocês vão ver em alguns exercícios que eu posso encontrar em relação ao eixo y. Então eu tenho que utilizar uma função inversa. Se a tangente de θ é igual a y sobre ax, para eu encontrar o θ é a tangente a menos 1 do AY sobre AX. E por fim, se eu quiser saber o módulo do vetor, eu vou tirar a raiz quadrada dos seus catetos. Então é a raiz quadrada de AX ao quadrado mais AY ao quadrado. Até agora nós vimos um pouco dos conceitos de vetores, vimos a representação gráfica de um vetor e como somar esses vetores graficamente. E entramos há pouco tempo
e encontramos os componentes de um vetor. Esses componentes do vetor são importantes por quê? Porque agora nós associamos o vetor a um sistema referencial XY que vai ter um componente em X e um componente em Y. E que possivelmente nós podemos representar esse vetor não só em um sistema bidimensional, mas também em um sistema tridimensional. Para que a gente represente esses vetores no sistema bidimensional e tridimensional, é necessário a gente explicar também que esses vetores vão ter um determinado comprimento, um determinado módulo, e que eu preciso de algum termo que me defina quem será a unidade para esses módulos, para que eu possa medir esses vetores de forma correta. Assim eu crio um conceito de um vetor unitário. Um vetor unitário é aquele vetor que vai ter um módulo igual a 1. E em cada eixo de um sistema referencial, nós vamos ter um vetor unitário associado. Assim como mostra na figura, nós temos essa representação de um sistema referencial em 3 dimensões, o eixo X na diagonal, como se demonstrando se ele estivesse saindo da tela, o eixo Y para a direita e o eixo Z para cima. Então nós vamos ter 3 vetores unitários, em que entre eles há um ângulo de 90 graus, o vetor unitário que eu chamo de chapéu em direção ao eixo X, o vetor J chapéu em direção ao eixo Y e o vetor K chapéu em direção ao eixo Z. Então, por uma definição mais formal, é que um vetor unitário é definido como o próprio vetor dividido pelo módulo do vetor. Assim, o I chapéu é igual ao vetor I dividido pelo módulo do vetor, o J chapéu, J dividido pelo módulo do vetor, e o K chapéu é o vetor K dividido pelo módulo desse vetor. E sabemos que o vetor unitário tem módulo igual a 1. Assim, eu posso escrever agora os vetores em termos dos seus vetores unitários. E, portanto, um vetor A ele é descrito pela componente escalar ou pelo comprimento desse vetor ou a projeção desse vetor nos seus diversos eixos. Por exemplo, o AX, sendo a projeção do vetor A em X, multiplicado pelo vetor unitário na direção daquele eixo, no caso, I, representando a direção X, somado com o AY vezes o J, chapéu, mais o AZ vezes o K, chapéu. Portanto, o AX, o AY, o AZ são projeções do vetor nos seus respectivos eixos e, portanto, é um valor escalar. Quem vai dar a notação vetorial é o vetor unitário, I chapéu, J chapéu mais 4 chapéu. Assim, vamos ver um exemplo da representação de um vetor como o vetor A, sendo igual a 2i chapéu mais 3j mais 4k. E nessa situação, como é que a gente faz a representação desses vetores no sistema referencial no espaço? Então, a primeira coisa que eu faço é traçar o sistema referencial e colocar os valores das componentes em cada um dos eixos coordenados. Então, por exemplo, o AX, pelo próprio vetor como está denotado, tem um valor igual a 2, então eu represento o valor de 2 aqui nesse sistema referencial em cima do eixo X. O AY é 3 e o AZ 4. Então, primeiramente, eu vou fazer um plano relacionando o eixo XY, traçando uma paralela ao eixo Y a partir do ponto 2 e uma paralela ao eixo X partindo do ponto 3, fazendo um ponto de encontro entre esses dois pontos que gera esse planozinho que está pintado de azul. O outro plano que agora eu vou desenhar é entre o X e o Z. Eu parto uma paralela partindo do ponto 2 em X, paralelo ao eixo Y e subo, e partindo do ponto 4 uma paralela ao eixo X. O ponto de encontro entre eles vai me delimitar entre os eixos um outro plano que está representado de verde. E por fim, o outro plano, o Z, Y. Partindo do ponto 3 em Y, eu passo uma paralela ao eixo Z, eu subo, e partindo do ponto 4 no eixo Z, uma paralela ao eixo Y. E no ponto de encontro, eu formo outro plano que está pintado aqui em bege. Pois bem, para encontrar agora o vetor resultante, eu vou agora fechar esse meu quadradinho. Como fechar? Em cada um dos pontos, eu vou, de encontro desses 3 planos, eu vou subir retas, eu vou passar paralelas e encontrar um ponto no espaço, que é a representação do ponto de encontro ou da parte final do vetor que eu estou interessado. Então percebam bem que nessa figura eu passei essas paralelas, encontrei esse paralelepípedo e que na origem sai
a origem do vetor A e o término dele, o final, é nesse ponto de encontro. Percebam bem que nessa representação é uma representação de um vetor em 3 dimensões, mas nem sempre é uma visão bem fácil de você ver esse vetor de forma tridimensional. É por isso que então nós trabalhamos com as componentes de um vetor representado pela forma matemática, pela forma aritmética, utilizando os vetores unitários. Exatamente por essa falta de visão dos vetores em um sistema tridimensional. Dessa forma, nós vamos fazer agora a soma dos vetores, não pelo método gráfico, mas pelo método das componentes dos vetores. Então, considerem que eu tenho um vetor A, e aí os vetores bidimensionais A, AXI mais AYJ, o vetor B, BXI mais BYJ, e o vetor C, CXI mais CYJ. Então, por esses métodos das componentes, vamos primeiramente somar o vetor A mais B. Então, o vetor A mais B, utilizando então a notação dos componentes, é AXI mais AYJ, somado com, entre parênteses, BXI mais BYJ. E agora nós vamos agrupar os termos que possuem os vetores unitários em comum, os I's e os J's. Portanto, o AXI mais o BX está multiplicado pelo vetor I e colocamos entre parênteses AX mais BX na direção I, mais, abre parênteses, AY mais BY na direção J. É simplesmente você somar o valor escalar dessas coordenadas desses vetores. Então, considerem o vetor A como sendo igual a 2i mais 3j e o vetor B, 5i mais 3j. Então, somando esses dois vetores, A mais B, nós temos 2, entre parênteses, 2i mais 3j, somado com, entre parênteses, 5i mais 3j. Então, como eu falei para vocês, vamos agrupar os termos que possuem os mesmos vetores unitários em comum. Então, 2 mais 5 na direção I, 3 mais 3 na direção J. E, portanto, o vetor resultante A mais B é 7i mais 6j. Vamos utilizar então agora a subtração dos vetores. O A menos C. Como foi definido, o vetor A menos C não é nada mais que uma soma. É o vetor A mais o negativo do vetor C. Assim, representando o vetor A, entre parênteses, AXI mais AYJ, somado com, colocando o negativo em todas as componentes dos vetores, nós temos menos CXI menos CYJ. E, portanto, o resultado é o, entre parênteses, AX menos CX na direção I, mais, entre parênteses, AY menos CYJ. Assim, se pegarmos o mesmo vetor A igual a 2i mais 3j e utilizarmos um vetor C como 4i mais 2j, o A menos C é nada mais que, abre parênteses, 2i mais 3j, mais, colocando o negativo em todos os termos do vetor C, menos 4i menos 2j. Então fica aqui, entre parênteses, 2 menos 4i mais 3 menos 2j, portanto, o A menos C é menos 2i mais 1j. E uma última propriedade é que nós vimos que um vetor pode ser multiplicado por um escalar. Então, se eu tiver um escalar m multiplicado pelo vetor b, esse m vai multiplicar todos os componentes de um vetor. Então, vai ficar m vezes bxi mais byj. Então, eu vou ter que mbxi mais mbyj, e sendo o vetor b o valor de 5i mais 3j, o resultado é 25i mais 15j.